É um prazer estar com vocês mais uma vez, para juntos aprendermos. Eu creio que você veio aqui para aprender a palavra de Deus junto conosco. Amém? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 3, verso de número 12. Hebreus, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Podeis assentar, irmãos. Eu não tenho nenhuma intenção, irmão, de levar você nesta noite ao êxtase ou não. Mas eu tenho uma intenção de você sair daqui com a convicção do que precisa melhorar para ser salvo. Este é o meu papel como pastor: levar você ao conhecimento da palavra, para que, conhecendo a palavra, juntos possamos mudar de vida e caminhar convicto da nossa salvação. Amém, irmãos? Amém? Essa palavra, para que não haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para apartar ou apostatar ou desviar do Deus vivo. O capítulo 3 e o capítulo 4, a carta aos Hebreus quase toda vai ter essa analogia entre Cristo, Moisés, sacerdote faraônico, Arão. Mas o capítulo 3, o texto corresponde ao capítulo 3 e o capítulo 4, mas praticamente eu vou conversar com você no capítulo 4. Ele vai fazer uma analogia sobre o povo no deserto, a entrada do povo em Canaã, a entrada do povo de Deus no céu. E ele vai trazer algumas comparações que devem ser observadas. Eu não vou falar aqui no capítulo 3, talvez numa outra aula a gente possa conversar sobre ele, mas eu quero que você se detenha no capítulo 4 da carta aos Hebreus. Amém? Então, capítulo 4, versículo 1. Portanto, ainda que nos tenha sido otorgada a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que alguns de vós pareça ter falhado. Em outra tradução diz: temamos, pois que porventura, deixada a promessa de entrar no repouso, ainda que há essa promessa, sendo que Deus deixou essa promessa de salvação, temamos que alguns, vamos parar um pouco e pensar o seguinte: devemos ter um pouco de temor, ou pensar um pouco que nós podemos perder a salvação.
não conseguir entrar lá, por algum motivo, ou por alguma atitude, ou por alguma displicência, venhamos perder a entrada no céu. O escritor da carta, que com certeza era um pastor, ele traz um alerta quando ele diz assim, ó, pareça que alguns de vós ficam para trás. Isso, irmãos, olha, isso derruba toda aquela ideologia de uma vez salvo, salvo para sempre. Quando ele diz, parece que alguns de vós ficam para trás. Essa ideia é a ideia do atleta que está correndo e que uns vai passando na frente e que outros, pelo cansaço ou até mesmo porque já consegue olhar para si e falar, não vai dar certo, ou eu não vou conseguir mesmo, vai ficando à beira do caminho. Mas o texto traz uma ideia do seguinte, que muitas pessoas começam a observar as coisas no caminho, e a sua atenção volta-se, tira os olhos daquilo que é fiel e verdadeiro e começa a olhar as coisas. O diabo, ele é perito em ludibriar. Em outra palavra, engodo. Onde você já viu aquela palavra engodo? A palavra engodo, irmãos, ele vem da exposição de mercadoria. O camarada, quando quer vender um carro, ele pule ele, dá um brilho, dá uma lavada, lava por dentro, lava por fora, lava o motor, dá um polimento nele, passa uma cera da mesma cor que é para tirar os arranhados, expõe para venda, todo mundo que passa fala como é bonito. Isso é engodo. É a pessoa que expõe um vestido numa vitrine e você olha, aquele vestido é muito lindo. Aí você entra, paga um dinheiro absurdo pelo vestido, quando chega em casa descobre que ele não valia nem a metade do preço. Mas por causa da exposição dele você comprou, por causa da beleza que estava exposta. Isso é engodo. O diabo é profissional nisso, irmão. Quantas pessoas que são ludibriadas e até cresce no coração uma certeza de céu, e ele consegue não entender que está ficando para trás. Hoje, a conversa do diabo é que parece que Deus tem a obrigação de levar a pessoa para o céu. Ele é obrigado a carregar a pessoa para o céu. E a Bíblia não fala isso. Temamos, ou tenhamos, pois, temor, que mesmo que Deus tenha deixado a promessa, o repouso é verdadeiro, o céu é verdadeiro, parece que alguns estão sendo ludibriados e ficando para trás, perdendo a viagem para o céu. É dever cristão parar com essa fantasia de que Deus é obrigado a me levar para o céu e começar a analisar que nós temos o dever de continuar crendo na promessa e caminhando sobre a promessa de Deus. Versículo número 2. Porque também nós foram pregadas as boas novas, como a eles. Porque nós também ouvimos falar da eternidade, como no tempo de Moisés ouviu falar da terra do descanso, da promessa de descanso. Veja bem que ele faz um paralelo quando ele diz, porque também nós foram pregadas as boas novas.
como a eles, está referindo ao passado. Mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Hoje falar de céu parece fantasia. Muitas pessoas estão perdendo a visão do céu na mente, irmão. Estão descrendo, ou perdendo um pouco a crença, porque estão olhando muito para as coisas. O que impediram as pessoas de alcançar a promessa foi porque não creram. Foi porque duvidaram. E os tempos que nós vivemos hoje, parece que as pessoas estão esquecendo do céu, esquecendo da salvação. São tantas coisas para olhar, tantas coisas para ver, se preocupa tanto com o perecível, que esquece de olhar para a família e falar: eu preciso falar do céu dentro da minha casa. Eu preciso pegar a cabeça do meu filho e mostrar para eles que o mais importante, olhe para mim, irmão, quando o povo sai do Egito, eles saem sonhando com Canaã. Quando o povo está no deserto, eles esquecem de Canaã e começam a lembrar do Egito. Começam a duvidar que o Deus que havia tirado eles não teria condição de colocá-los na terra prometida. Essa era a incredulidade deles. Há momento que nós deixamos a nossa família descrer do céu, descrer que o Deus que chamou, irmão, é primordial na nossa vida acordar todos os dias e fitar a nossa mente que nós aceitamos a Jesus para ir para o céu. Nós não aceitamos para ser rico, nós não aceitamos para ser curado, nós não aceitamos a Jesus para ser usado por Deus, não. Nós aceitamos a Jesus para perdoar os nossos pecados, para entrar no céu. Principal. As outras coisas são periféricas, são fora da realidade. Acontece sim, mas o nosso alvo é o céu. Nós não temos outro alvo. Nós não temos outro objetivo. Quando aceitamos a Jesus foi porque cremos que Ele perdoaria os nossos pecados, porque queríamos ser salvos. E nós não podemos perder essa visão. Assim como foram pregados para nós as boas novas de salvação, foram também a eles mostrado a realidade. Mas muitos deles não estavam misturados. Eles não creram. Eles saíram do Egito crendo, mas a caminhada fez eles perderem o foco. Tem hora que a gente envolve com tantas coisas na igreja. Tem pessoas que se preocupam tanto com questões da igreja, que esquece que aqui é só para lembrar do céu. A primeira coisa na sua vida é a salvação, irmão. A primeira coisa na sua vida é a salvação. Talvez você olha tanto para o que você está fazendo e esquece que você pode perder o céu a qualquer momento. Versículo 3. Porque nós, o que temos crido, entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas, desde a fundação do mundo. Esse texto ele é tão perfeito,
Embora que Deus realmente fez o céu desde a fundação do mundo, para todos. Embora Deus tenha criado o céu para todos, mas Ele está dizendo assim: mas aqueles que duvidam de mim, não entrarão. Embora o céu foi criado para todos, olha o que Ele está dizendo, irmão, embora o céu foi criado para todos, Deus jurou, não entrarão no meu repouso. Irmãos, o povo saiu do Egito, fitado os olhos em Canaã. O povo andou no deserto. Duvidou, simplesmente duvidou de Deus. Tem momento que a gente não crê que Deus tem capacidade de nos dar o céu. E é exatamente essa incredulidade que nos conduz a perder a eternidade. E que foi que Deus tirou deles? Nada, Deus só disse: não entrarão. Embora está tudo preparado, mas não entrarão. Embora esteja tudo pronto, mas não. Você pode ser pregador, conhecedor, inteligente, forte, mas pode perder o céu. Todos que saíram do Egito estavam indo para Canaã, mas Deus diz: não vai entrar. E é engraçado que não teve arrependimento, nem na Canaã, que era repouso físico, nem na Canaã celestial, que era repouso espiritual da sua vida. Ambos não entrou em nenhuma. Embora Deus tenha preparado, presta bem atenção, irmão, Deus não é obrigado a levar ninguém para o céu. Embora o céu é para todos, nem todos querem ir, porque mexe uma conversa e acha que Deus não conhece aqui. Vocês verão que esse texto termina falando do coração. Versículo 4. Porque em certo lugar disse assim no dia 7º: e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Ele está aqui tentando explicar que Deus havia dito um dia de repouso. E é engraçado que quando Deus fala do 7º, presta bem atenção, ó. Deus fala tarde e manhã do 1º dia, tarde e manhã do 2º dia, tarde e manhã do 3º dia, tarde e manhã do 4º dia. E se deu tarde e manhã do 7º dia, do 6º dia. Quando chega no 7º dia, Deus não fala. Porque o 7º dia, a Bíblia diz que Deus repousou das suas obras. O repouso não tem fim, não tem tarde nem manhã. O descanso na eternidade não tem tarde e nem manhã. É eterno. Porque um certo lugar disse assim, do 7º dia: o repouso de Deus de todas as suas obras no 7º dia. Versículo de número 5: outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Josué até disse, Josué não determinou que o repouso seria na terra. Ele disse que outro dia lhe daria repouso. Só que Deus disse: só que não entrarão. Olhe para mim, irmãos. Essa recusa serve para nós. Esse não serve para nós. Nós podemos perder sim a salvação. Se duvidarmos do que Deus pode fazer, se desviarmos, se apostatar é afastar da realidade, da verdade de Deus. Muitos estão afastando. Sabe por quê, irmãos? Porque deixa de crer na palavra e vai crer em pastores de internet. Ei, olha aqui, ó. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu trabalho
não te dá direito de céu. Você pode ser líder de jovem, líder de senhora, pastor, pregador, cantor, não te dá direito de céu. O que dá direito de céu é continuar, é ouvir a palavra, é parar para ouvir a palavra. Quando eu paro para ouvir a palavra, muita gente estão levando a coisa seguinte: aí eu tenho cargo, eu quero ser obreiro, eu quero ser... Preocupa-se em primeiro lugar, ouvir a palavra. Você quer ver? Versículo 6. Visto, pois, que resta que algum entre nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da... O que te mais mata é a desobediência. É a desobediência a... Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles que primeiro foram pregadas as boas novas não entrarão. Muitos são chamados para ser salvos, mas a desobediência é tão grande, a prática da desobediência é tão tamanha, a vontade de não fazer a vontade de Deus, irmão. Tem hora que eu olho para as pessoas, se não entrarmos no céu porque não conhecemos, não é falta da palavra, é falta nossa. Você tem Bíblia em casa, irmão? Você tem Bíblia em casa, irmão? Se desobedecemos a palavra, não é porque não temos ela. A minha maior luta com crente, irmão, eu vejo pessoas na igreja anos e anos e não lê a Bíblia, nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Se você perder o céu, você não perde por falta da palavra, você perde por desobediência à palavra. Obreiros, presbíteros, líderes da igreja que nunca leram a Bíblia. São ávidos para fazer a obra de Deus. Nossa, como gosta de fazer. Nossa, como gosta de estar envolvido. Aí você pergunta: você já leu a Bíblia? Não. Trabalho não dá direito de eternidade. Você pode ser o melhor no que faz, mas se não conhecer a palavra, perderá, não entrará no céu. A desobediência é exatamente o que vai fazer com que muitos percam o céu. O que acontece com isso, irmão? Acontece que eu tenho na mão um livro que me mostra a eternidade, mas a displicência, a negligência, a preguiça faz eu não conhecer a palavra, faz eu afastar da palavra, faz eu deixar de crer. Quando eu afasto da palavra, eu desobedeço a palavra. Aqui não tem pastor, não tem presbítero, não tem presidente de campo, não tem cantor. Se eu paro de ler, eu começo a cometer desobediência contra ela, por falta de ela estar vívida na memória. Versículo 7. Determina outra vez, um certo dia, hoje dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito. O que está dito? Hoje, se ouvires sua voz, não. Nós usamos esse texto para pessoa não cristã.
Só que ele não está dito para a pessoa não cristã. Nós usamos eles para as pessoas não cristãs. Só porque esse texto é para a igreja. Esse texto, ele traz referência ao povo no deserto. Se hoje ouvires a palavra, a voz aí é a palavra. Se hoje ouvires a palavra, não endureça o vosso coração. Por que a palavra hoje, irmão? Porque Deus não trabalha com ontem e nem com amanhã. Deus não trabalha com ontem e nem com amanhã. Deus trabalha com o hoje. Então todos os dias eu ouço hoje. Todos os dias eu ouço hoje. É por isso que eu tenho que ler todos os dias. Se hoje ouvires a palavra, não me endureça. O que molda? A palavra. O que transforma? A palavra. O que mostra o céu? A palavra. O que revela o podre do meu coração? A palavra. O que transforma o meu íntimo? A palavra. O que me leva a mudar de vida? A palavra. Eu sozinho não vou a lugar nenhum e não faço nada. Eu preciso desta palavra. Aí eu não me envolvo com a palavra. Minha vida não muda. Minha família não muda. Meus filhos não mudam. Eu permito que o trabalhar do diabo na minha família faça apostatar a minha família da fé, afastar a minha família da igreja, não no sentido de sair da igreja, irmão. Tem muitas pessoas apostatas dentro da igreja. Só por falta de conhecer a palavra. Sabe por quê? Já viu ontem? Ontem eu fiz. Ontem eu fiz. Ontem eu li. Eu li. Não, irmão. Eu leio. Eu leio. Você não encontra a Bíblia fazendo referência no passado. A Bíblia faz referência no hoje, no presente. O que você foi não interessa para Deus. É tanto que a Bíblia diz em Ezequiel 18, que se o justo desviar do seu caminho por um dia e morrer no dia do que desviou, não entra no céu pela sua justiça. Pela sua justiça de ontem, não entra no céu. Mas se o ímpio reconhecer Deus no seu caminho por um dia e morrer naquele dia, ele é salvo. Deus trabalha com o hoje. O ontem para Deus não tem significativo, para Ele não. O hoje, então leia a Bíblia hoje, porque é hoje que a palavra te molda. Versículo 8. Porque se Josué lhe houvesse dado repouso, não falaria depois disto outro dia. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Preste bem atenção. Resta ainda um repouso para aquele que serve a Deus. Povo que serve a Deus. Que a sua vida é dedicada ao Senhor. Tem um repouso preparado para aquele que serve a Deus. Versículo 10. Porque aquele que entrou no repouso, ele próprio repousou das suas obras como Deus a fez. Ele está falando de Cristo, viu? Ele está falando de Cristo. Que Jesus repousou das suas obras, assim como Deus repousou, ele também repousou. Versículo 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da...
Engraçado que o exemplo de desobediência é o povo no deserto. E o exemplo de desobediência foi porque não creu. Duvidou do que Deus poderia fazer. Você sabia, irmão, que tem muitos adolescentes e jovens hoje que não creem que o céu existe? Assim como eles não creem que o inferno existe? Assim como eles não creem, são filhos de crente, muitos deles filhos de obreiros. Assim como eles não creem que eles vão para o inferno ou para o céu? Está assim na igreja de jovens e adolescentes que não creem em céu, que não creem no inferno, que não creem na existência do diabo. E muitos deles são aqueles que foram para o congresso de jovens, que pularam, que levantaram a mão, que cantaram, que adoraram, mas que você senta para conversar com eles, eles acham que Deus é uma força, é um vento bom, que Deus é a bondade do mundo. Não crer que Deus é um ser pessoal. O povo de Israel não entrou no repouso porque não creu em Deus. Só isso. Vivia no meio da congregação, andava no meio da congregação, ouvia as mesmas palavras, participou do Monte Sinai, viu Deus falar com Moisés, ouviu Deus falar com Moisés, viu Deus fazer milagre, viu Deus fazer tudo no deserto, mas não creu. O tempo passa e a gente vai perdendo aquela fé interna aqui, ó. Existe um céu para mim na eternidade. Tem hora que a terra é tão boa, irmão. Tem hora que o mundo é tão bom. Parece que as coisas aqui é tão bom que a gente não quer, nem pensa que existe o céu. Nem imagina que existe o céu. Porque parece que aqui é tão bom. As pessoas estão olhando tanto para a terra, estão vendo tanta coisa boa na terra, querendo alcançar tanta coisa boa na terra, que esquece que nós fomos chamados para salvação em nome de Jesus. Nada se compara àquilo que há de ser mostrado e revelado na glória para os seus, para a eternidade. 4:12. Porque a palavra de Deus é e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Ele está falando de quê? Está falando disso aqui, ó. Quem é apto aqui? A palavra. Essa espada de dois gumes aí não é uma espada igual você pensa. Ele está falando mais no sentido de um punhal, que vou colocar punhal para você entender, uma faca de dois gumes, que dá para você trabalhar em desossar, em separar carne dos ossos. A palavra de Deus, ela tem esse poder de profundidade, de atingir aquilo que nós não conseguimos atingir, nem nós sabemos que aquilo está preso aqui dentro, mas quando começamos a ler a palavra, ela revela, ou ela começa a mostrar, ou ela começa a desnudar aquilo que nós não conhecíamos na palavra. Irmãos, a palavra começa a mostrar os nossos pecados, que nem nós criamos que existia ali. Qual o valor de conhecer a Bíblia? É o valor de conhecer você mesmo. A palavra não revela para Deus o que somos, a palavra revela para nós o que nós somos. Porque a palavra funciona como espelho. Quando você ler a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, nós vemos como somos e o que somos, porque ela mostra o que somos. Ele vem falando sobre desobediência, ele para nesse versículo aí e diz, olha, a palavra, ela discerne os pensamentos e as intenções do coração, ela revela o que tem dentro.
Eu sei que tem muitos que não gostam de ler a Bíblia exatamente por causa disso, né? Porque começa a ler e começa a ver as suas misérias, as suas fraquezas. Começa a ler e começa a descobrir o pecado que habita escondido. Aí tem gente que para de ler a Bíblia, porque tem medo. Não tem nenhuma criança e nenhum adulto que vai para o céu se não conhecer a palavra. Porque só vai descobrir que precisa mudar se conhecer a palavra. Entenda, se o seu filho não conhece a palavra, ele corre um sério risco de não entrar no céu. Porque a vida dele não será pautada e nem será transformada se ele não conhecer a palavra. Porque a ferramenta de transformação é a palavra. O Espírito Santo nos molda, mas ele usa exatamente essa faca de dois gumes para moldar o nosso caráter, moldar a nossa vida, moldar o nosso ser. Ele usa a palavra. Se não conhece a palavra, não tem como moldar a nossa vida. Então a forma de moldar e de mudar a nossa vida é conhecer a palavra. Agora, se você não aplica esse princípio no seu lar, versículo de número 13. Não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos seus olhos, daquele com quem temos que. Há alguns teólogos que falam que Deus criou uns para perdição e outros para ser salvo e pronto. Nós, da Assembleia de Deus, não cremos nisso. Deus criou todo mundo igual e cada um decide o caminho. Nós cremos assim. Porque um Deus de amor ou soberania ou amor, não tem como exercer soberania se não for por amor, e não tem como exercer amor se não for por soberania. Então um Deus de soberania é o mesmo Deus de amor, e o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus que dá oportunidade a todos. O céu é criado para todos, assim como a palavra é semeada para todos. A gente não escolhe para quem pregar, só pregamos. A palavra é para todos. Agora, a quem nós vamos encontrar, Ele nos conhece. Então, é exatamente esse ser poderoso que nos conhece, que nós vamos ter que prestar conta diante dEle. E é exatamente esse ser poderoso que usa esta palavra para mostrar quem nós somos, e o que temos que mudar. Então, se eu quero ir para o céu, eu preciso enquadrar a minha vida na palavra. Se eu não a conheço, eu tenho que procurar conhecê-la. Todos os dias. Todos os dias. É por isso que eu fico preocupado com jovens que querem perfeição. Não, eu quero fazer a obra de Deus com perfeição. Mas não conhece a palavra. Que perfeição que existe se eu não conheço a palavra? Então toda perfeição que eu faço, que eu crio, não tem nenhum valor se essa perfeição não estiver na minha vida. Eu posso esmerar para ser o melhor, mas se ela não estiver na minha vida, não vai adiantar nada. Não tem nenhum valor. Versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firme a nossa posição. Eu aceitei a Jesus e eu vou até o final. Eu aceitei a Cristo, eu reconheci Jesus como meu Salvador e eu vou até o final, dizendo que Ele é meu Senhor, Ele é o meu Salvador. Eu creio nele, creio e continuo crendo até aquele grande dia, no nome de Jesus. O que é reter firme, irmão? É segurar e não soltar. Essa questão de reter firmemente
traz o mesmo sentido quando Tiago escreve: resista o diabo e ele fugirá de vós. O mesmo sentido, reter firmemente. Eu aceitei a Cristo, nada pode tirar daqui e nem daqui essa confiança, esta fé. O Senhor é o meu Salvador, e eu vou continuar seguindo até alcançar a eternidade com Deus. Então, olhe para mim, irmãos. Não me interessa se sou obreiro, presbítero, se sou o que sou. Não interessa o meu trabalho, o que faço ou deixo de fazer. O que interessa é que eu aceitei a Jesus e o meu alvo é o céu. Eu vou alcançar lá, em nome de Jesus. Eu vou perseguir, continuar caminhando, andando, carregando a cruz. Versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem. Jesus sabe quem você é. Segura a sua cruz. Jesus sabe que pessoa você é. Jesus sabe que você quer entrar no céu. Jesus sabe do esforço que você empreende para ser fiel, para ser submisso à palavra. Jesus conhece, está vendo esse esforço que você faz diário para não pecar, para não errar. E mesmo que você venha errar, versículo 16, põe aí, meu filho, que já é o final. Cheguemos, pois, ao trono para que possamos alcançar e achar, a fim de sermos ajudados em tempo. Eu preciso da ajuda do Senhor para continuar caminhando. Quantos crer no seu Deus que Ele pode te levar para o céu? Você crê que Jesus pode continuar sustentando a sua vida? Você crê que Jesus pode continuar sustentando a sua vida? Você crê na salvação em Cristo Jesus? Ou você já andou tanto que chegou no meio da jornada, já descredibilizou, perdeu a fé? Não consegue crer que Jesus pode perdoar os seus pecados? Olha, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados no tempo oportuno. Eu creio que o meu Senhor vai continuar me ajudando. E todos os dias eu vou debaixo do trono pedir graça. Pedir graça. Todos os dias eu vou debaixo do trono dizer: Senhor, com todas as minhas fraquezas eu estou aqui, que eu quero ser perdoado. Eu quero achar graça diante do Senhor. Eu quero alcançar a eternidade. Eu posso perder tudo, mas não posso perder essa confiança, essa fé, que eu dependo dEle, que eu preciso dEle, que eu necessito dEle. Vamos colocar de pé?